Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Por que o pecado de Eli foi considerado grave por Deus? Vamos lembrar um pouco da história. O primeiro livro de Samuel começa com uma crise muito grande na família da Ana, que era casada com o Eucana. Provavelmente ela foi casada e porque era estéril, a lei permitia que para que o homem tivesse filhos, ele pudesse ter uma segunda esposa. E foi o que aconteceu. Ele arranjou outra chamada Penina. E ele se casou com a Penina para ter filhos. E a Penina deu filhos para o Eucana, que era um levita. E a Penina deu filhos, mas o Eucana não tinha muita atração pela Penina, só para ter filhos. Mas ele amava a Ana, mas isso não resolvia a situação íntima da crise existencial da Ana. A Ana perguntava, por que eu nasci se eu não posso ter filhos, eu não posso ser feliz? E a situação foi se agravando a ponto de ela fazer um voto humanamente considerado louco, o voto de dar o filho. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor só pelo prazer de ter um filho. E foi o que aconteceu. Ela fez o voto e entregou o filho ao sacerdote Eli. O sacerdote Eli inicialmente não deve ter gostado. Depois de velho, talvez mais de 90 anos, o homem ter que cuidar de uma criança, claro que ele não cuidaria, entregaria para alguma mulher da família cuidar daquela criança. Mas a criança foi tão dócil, tão gentil, obediente, submissa, que o sacerdote gostou de ter aquela criança ao lado. O Samuel foi um filho adotivo de Eli, que acompanhava o sacerdote por todo lado e era um ajudante muito importante. O Eli, velho, gordo, pouca mobilidade, precisava de ajuda e o Samuel estava com ele ao lado dele o tempo todo para onde ele ia. Eu creio que nós temos que incentivar as crianças a valorizarem os líderes, amarem os pais espirituais, valorizar todos os mais velhos, em especial os pais, honrar pai e mãe, mas também os líderes. Os líderes são muito importantes, líderes espirituais. Os pais devem ensinar as crianças a respeitarem os líderes. Os pais de Samuel, o Eucana e a Ana, anualmente iam a Siló, o lugar onde estava o tabernáculo e a arca de Deus, para os festejos, principalmente da Páscoa. E quando iam, levavam roupas, presentes para o Samuel e certamente exortavam Samuel a ser submisso e obediente ao novo papai Eli, o sacerdote. O sacerdote gostava porque o Samuel era um bom ajudante e o Samuel se sentia importante com aquilo e foi desenvolvendo na obra de Deus. Os filhos de Eli, a Bíblia diz que Deus queria matar porque não prestavam. Deus precisava de um sacerdote como o Samuel. Mais tarde, o Samuel foi a salvação daquele país que já estava bastante arrasado. E o Samuel desempenhou um papel importantíssimo na história do povo de Israel. Mas, quando o Samuel já era um adolescente, o Senhor apareceu para Eli e o repreendeu severamente. Ainda em vida e com lucidez,
o Eli ouviu Deus falando, não diretamente, porque ele já estava tão mal espiritualmente que ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus, mas o Senhor mandou primeiro um profeta, chamado aqui de homem de Deus, ou seja, não era um profeta reconhecido, um profeta famoso, era um homem que recebia revelações de Deus, então somente um homem de Deus. E depois do próprio Samuel confirmando, Deus falou com o sacerdote Eli. Em resumo, o que Deus falou? O Senhor disse: Eli, você é responsável por tudo de mal que está acontecendo no meu povo. Vocês estão pisando os meus sacrifícios e as minhas ofertas, e você está honrando os seus filhos mais do que a mim, para você e eles tirarem proveito das minhas ofertas. Portanto, o Senhor diz: eu tinha dito, eu dissera que a casa de seu pai andaria diante de mim para sempre, mas agora, como que dizendo, eu volto atrás, eu me arrependo disto, longe de mim isto, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Mas adiante Deus confirmou essa profecia ao Eli através do Samuel, e a palavra era muito dura. Qual era o pecado de Eli? A omissão. Eli não pegava as mulheres que iam servir na tenda da congregação. O Eli não roubava dinheiro ele mesmo. O Eli aparentemente não xingava. Ele não mentia. Ele era uma pessoa moralmente boa. Mas só isso não basta. Existem muitos crentes como Eli. Não fumam, não bebem, não jogam, não fazem mal a ninguém, vão sempre à igreja, são bonzinhos. Isso não basta. O Senhor falou para o Nicodemos: ô Nicodemos, isso só não basta. Se você não nascer de novo, não vai ter parte comigo e não entrará no reino de Deus. O Eli era por ele bonzinho, mas ele tolerava o erro. Aqui está o pecado de muito crente. Você sabe do pecado à sua volta e você se cala, faz vista grossa, não toma providência nenhuma. Na sua família, você se omitindo, se calando, você está concordando com o pecado na sua casa e Deus vai cobrar de você. A omissão é um pecado terrível. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, está pecando. O Senhor responsabiliza os líderes na família, na igreja, na célula, em todo lugar, por causa do pecado que os outros cometem. Não pelo seu pecado, mas pelo pecado que os outros cometem. Ele responsabiliza o responsável. Interessante, você é responsável em alguma área, por alguma coisa, até pela sua própria vida, e Deus vai cobrar de você. Quando você se omite, se cala, tolera o erro, Deus vai cobrar de você. O pecado de Eli era muito grave, era um pecado simples, de omissão, não era comissão, ele não fazia coisa errada, mas ele tolerava o erro. E pelo fato de ele ser líder, o pecado se agravava. O Senhor disse: o Eli, você é o responsável por fazer o meu povo se desencaminhar. Você com seus filhos estão dando mau exemplo e fazendo meu povo se desencaminhar. Eu creio que há muito pastor que vai para o inferno, porque defendendo o seu salário, o seu emprego, defendendo a sua posição, eles fazem vista grossa, toleram o erro e o pecado no meio do povo. E aquela pessoa que sabe de um pecado e tolera, é conivente, vai ser responsabilizada pelo Senhor. Que nossos irmãos ouçam isto. Você é líder, saiba que Deus vai cobrar de você a culpa do pecado que outros estão cometendo debaixo da sua supervisão. Um líder
vai ser responsabilizado pelo Senhor e vai arder duramente no inferno se ele não tomar providência. Mas acontece o seguinte, o Eli já estava velho, se ele não tinha tomado providência antes, não seria depois de velho que ele tomaria. Eu digo, olha, o pecado se agrava. Se você está tolerando o pecado já há alguns anos, então muito provavelmente você não vai ter mais forças para agir e você está deteriorando a obra de Deus, jogando a obra de Deus no lixo. E isso é mal. Quem é líder, responsável por uma família, por alguma área, por um ministério, por algum trabalho, algo que recebeu de Deus, vai prestar contas disso. E se você for conivente com o erro dos outros, se você tolerar o erro dos outros, a punição vai ser dura e drástica sobre você, porque a posição de um líder é algo que recai sobre todos os que estão debaixo da sua liderança. É muito dura essa posição de Deus. Que se alertem os líderes que estão sabendo de pecado ou cometendo pecado, estão tolerando o pecado. Saibam que a espada do Senhor vai ser dura contra eles lá na eternidade.